Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra. E quero iniciar novamente reiterando os áudios anteriores que a partir do dia 17 de maio não farei mais a transmissão pelo WhatsApp, mas tudo será direcionado para o YouTube. Portanto, peço por gentileza que acessem o canal @nossas primícias, se inscrevam e acionem o sininho de notificação, pois foi o meio que encontrei para continuar enviando os áudios e todos receberem simultaneamente. Agradeço a compreensão e a colaboração de todos. Estarei enviando o link do canal até o dia 16 de maio para estarem fazendo sua inscrição. E aquele que não consegue acessar o YouTube, envie uma mensagem escrita ou um áudio via WhatsApp e me comunique para continuar recebendo dessa maneira. Obrigado. Hoje, o Senhor nos leva a meditar sobre aquilo que está descrito no Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 38, que diz: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus fala que águas vivas fluirão, ou correrão, como está em algumas traduções. Ele disse que isso aconteceria na vida de quem cresce nele, ou seja, a pessoa que ouviu o Evangelho, entendeu e passou a praticá-lo. Por que então nós, aqueles que servem a Deus, que dizem discípulos de Cristo, muitas vezes não vivemos dessa forma? Por que muitas vezes nos sentimos vazios sem esse fluir? Nós, como cristãos, deveríamos transbordar na presença do Espírito Santo, aqui representado pelas águas vivas. Mas isso nem sempre acontece. Observe o que diz a passagem que também fala sobre águas vivas descrita no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Podemos ver neste versículo que a água da vida, ou águas vivas, procedia do trono de Deus. É do trono que elas fluem. O trono, nesse caso, simboliza reino. Deus nos fez reino, sacerdotes para Ele. Mas, se somos reino, Jesus deve reinar em nossas vidas. Se este reinado não for estabelecido e isso não for uma realidade em nós, não adianta. Isso mesmo, pode clamar, pode orar, jejuar e não vai fluir. Nós precisamos ter uma vida de obediência à vontade de Deus, uma vida que verdadeiramente o glorifique. Deixá-lo reinar em nossas vidas é viver debaixo de sua autoridade e em obediência. E por que eu estou falando isso? Como eu disse, trono simboliza reino. Do trono de Deus fluem águas vivas. Se Jesus reina no nosso interior, ele estabelece um trono em nós. Mas as Escrituras dizem que este rio é puro. Isso significa que devemos nos purificar de todo o pecado e de tudo o que vem da nossa carne, pois pureza não se mistura com sujeira. E somente o Senhor é quem pode fazer isso em nossos corações, pois essa água vai nos limpar e nos purificar. Quando nos entregamos à vontade dele e permitimos que ele firme seu trono em nosso interior, essas águas jorram e nos limpam. Deixe-o agir, deixe Deus te tratar, o Espírito Santo convencê-lo e transformar o seu coração. Porque chegamos a um período que muitos estão canalizando o rio que flui dentro de nós, com o seguinte argumento: em cada lugar eu tenho que me comportar conforme sua realidade. Concordo plenamente. Mas quando estamos falando de sua vida transformada pelo poder do Senhor, isso não está em jogo, ou muito menos em pauta, porque você é aquilo que o Senhor te formou em qualquer lugar que estiver. Não mudamos conforme o ambiente. O ambiente é que muda conforme a presença de Deus que está em nós. Para que Jesus reine em seu interior, onde fluirão rios de águas vivas, transbordando da graça, do amor e do poder de Deus, precisamos permitir que esse rio flua e não mais permaneça canalizado. E para que nós
cheguemos a ver ou viver aquilo que está descrito na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Observe o que diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem defeito no meio de uma geração má e perversa, no meio da qual apareceis como astros no mundo. Quando o rio flui, a vida prospera. Se ele seca, a vida morre. O mesmo acontece com você e o Espírito Santo. Um dos sinais de que você está no fluir do Espírito Santo é o senso de vitalidade e alegria concedido por Deus a transbordar do seu interior. O melhor indicador de que estou vivendo o fluir do Espírito e me movendo nele é a produção de fruto. O Espírito Santo está sempre pronto para conduzir você à melhor versão imaginada por Deus para a sua vida. Mas nem sempre há esse desejo de ser moldado, lapidado e transformado pelo Senhor. Por quê? Porque eu resisto, eu quero apagar o Espírito. Eu quero continuar fazendo as minhas próprias vontades e viver preso às minhas convicções e pecados. Assim, nós muitas vezes pensamos e agimos. Mover-se no Espírito é ser cheio do Espírito. É muito mais do que realizar tarefas mecânicas e repetidas com o desejo de produzir frutos. Mover-se no Espírito é encontrar liberdade para que nos desenvolvamos conforme é o plano de Deus em nossa vida. Não é uma vida de imposições, mas uma vida de liberdade, de individualidade, de persistência, uma vida de prazer na presença do Senhor. Uma disciplina espiritual nada mais é do que uma atividade a qual você se dedica para se tornar mais plenamente vivo pelo Espírito da vida. Isso não é o mesmo que fazer o que me dá uma sensação agradável ou de conforto. O crescimento espiritual sustentável se dá quando, na verdade, eu quero fazer o que deveria fazer. Isso significa que eu tenho que mudar a maneira de pensar sobre o que conta como espiritual, pois o que torna uma atividade espiritual não é a atividade em si, é se a pratico ou não com o Espírito e através dele. O que importa é a qualidade da presença e a interação com o Espírito enquanto estou executando essa atividade. Mover-se no Espírito implica em assumir que existe um Deus que trabalha para que sua entrega e rendição efetiva o leve à compreensão de sua nova vida. Quem está no controle da sua vida? Quem está no volante? Ser movido pelo Espírito implica obrigatoriamente em rendição e entrega. É impossível ao ser humano vir a Deus sem que isso envolva rendição e entrega. Jesus não vem para reordenar o nosso exterior da maneira que queremos. Vem para reordenar o nosso interior da maneira que Deus quer. Portanto, permita fluir no Espírito Santo e deixar este rio assumir seu curso normal. Não canalize, ou seja, não limite esse poder, essa vida e essa autoridade, e desfrute de tudo que o Senhor preparou para você nesse dia chamado hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Senhor querido, por esta presença maravilhosa, pois nada, Senhor, pode ser maior que ela em nossas vidas. Nós, desde que nos levantamos, consagramos tudo diante de Ti. Consagramos pensamentos, palavras, sentidos. Consagramos tudo para que a Sua presença se manifeste de uma maneira tão gloriosa que, ó Pai, ainda que tenha havido um decreto médico, ainda que tenha havido, Senhor, um laudo, ainda que muitas vezes, Senhor, diante das circunstâncias do problema, nós não consigamos enxergar a solução. Ainda que o nosso corpo demonstre, Pai, uma enfermidade, ainda que muitas vezes do nosso interior aqueles traumas, ou até mesmo aquela falta de perdão ou aquela amargura persistem, mas, Pai,
sabemos que diante da sua palavra, a palavra que foi liberada, e este Espírito, Senhor, Santo, que habita em nós, que nós reconhecemos como estas águas vivas, se, Pai, nós temos esta convicção, Pai, nenhum tipo de enfermidade pode mais permanecer. Nenhum tipo, Senhor querido, de trauma pode mais, ó Senhor, atrapalhar a nossa vida. Nada daquilo, Pai, que nós estamos vivendo ou o ambiente que nós estamos pode atrapalhar a sua presença. Então nós damos, Pai, uma ordem que em nome de Jesus, que todo este espírito de enfermidade se retire em nome de Jesus. Que haja cura, Pai, sobre estas enfermidades em nome de Jesus. Que haja, Pai, libertação para esses que estão cativos nestes traumas e até mesmo nesta raiz de amargura. Que haja liberação do perdão, que haja liberação destas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que não haja mais, Pai, o carregar deste peso, mas antes que haja, Senhor, o soltar, Pai, de todas estas amarras, para que haja a compreensão do seu perdão e a liberação deste sobrenatural nessa vida. E que em nome de Jesus, que este seja um dia, Pai, aonde marque, Senhor querido, a sua presença, Pai, manifesta sobre a vida de cada um dos teus filhos. Se há este peso muito grande sobre esta mente, que todo este peso seja retirado em nome de Jesus. Que esta opressão maligna saia em nome de Jesus. E que não haja mais nenhum tipo, Pai, nenhum tipo, Senhor querido, mas nenhum tipo de impedimento ou barreira, Pai, para que os teus filhos cresçam e vivam conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Que o seu reino cada dia mais, Pai, seja estabelecido e o seu querer e a sua vontade sejam manifestos. Que em nome de Jesus, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda tentação, mas que não deixe faltar o pão na mesa, Pai, deste teu filho. E que em nome de Jesus, que a sua presença, Senhor, venha de uma maneira tão real, que todos sejam impactados pelo seu poder. Que saiam da condição de inércia, da condição, muitas vezes, Pai, de uma terra seca, para começarem, Senhor, a desfrutar daquilo que o Senhor já entregou em suas vidas, este rio que flui, Pai, de uma maneira sobrenatural, que traz, Pai, novamente a alegria, traz a paz, traz a convicção e traz a certeza de quem realmente eles são. Que em nome de Jesus, que neste dia, Senhor, o Senhor manifeste o seu querer, a sua graça e a sua glória, conforme, Pai, a sua vontade, em nome de Jesus. Consagramos mais uma vez tudo que temos, tudo que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. E cada dia mais a sua presença seja real, real, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu poder, muito obrigado pela sua unção, muito obrigado, Pai, por este dia. Assim, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.